Poxa, como é que eu vou chegar perto de Deus agora, impuro, sujo, quebrado, zoado desse jeito? Fala galera, firmeza? Deixa eu te perguntar uma coisa, depois que você comete um pecado, o que você faz? Qual é a sua sensação? O que você sente? Vergonha, um sentimento de acusação, culpa? São coisas que passam no nosso coração, coisas que a gente acaba sentindo depois de ter cometido um pecado. Aí qual é a tendência? Correr de Deus. Poxa, como é que eu vou chegar perto de Deus agora, impuro, sujo, quebrado, zoado desse jeito? Não tem como, né? Aí qual que é a nossa tendência? Correr de Deus. Fica com vergonha, sentimento de acusação, não vai nem no culto, e se vai no culto nem levanta a mão na hora do louvor, né? Não consegue cantar direito, não consegue adorar a Deus por causa daquele sentimento de culpa. Poxa, eu pequei essa semana inteira, aí eu vou chegar agora na igreja e vou louvar a Deus. Não, vou ser muito hipócrita se eu fizer isso. E aí o que a gente pensa? Ah, não, vou fazer o seguinte, vou me purificar, vou ficar mais limpo desse pecado aqui, depois, né, de um tempinho que eu me sentir mais puro, tal, eu vou lá e troco uma ideia com Jesus de novo, tal, porque afinal de contas estou em pecado, né? A Bíblia até mesmo diz, né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então como é que eu vou chegar perto de Deus dessa forma? Só que, olha, essa é uma atitude que a maioria das pessoas toma, mas é biblicamente incorreta. Por quê? Porque quando você peca, não tem para onde você correr, meu chapa. Você tem que correr para os braços de Deus. Nada nesse mundo pode purificar você do pecado, a não ser o sangue de Jesus. Não é suas atitudes. Vai tentar se justificar? A Bíblia diz que as nossas justiças são como trapos de imundícia. E você já parou para pensar o que é um trapo de imundícia? Trapo de imundícia são os panos que as mulheres usavam naquela fase que há o sangramento. Pois é, e aí esses panos sujos eram chamados de trapos de imundícia. Ou seja, se a gente trouxer para os dias de hoje, trapos de imundícia não passam de mods usados. É, que bonito, né? E é exatamente com isso que a Bíblia compara as nossas justiças. Então, pelo visto, a gente não é muito justo, não. A Bíblia mesmo diz que não há justo nenhum na terra. Nossa, fé, quer dizer que a gente é todo zoado mesmo? Sim, nós somos tudo zoado, tudo quebrado, tudo arrebentado. Então não tem nenhum justo? Não, não tem nenhum justo, mas há justificados. Justificados através do sangue de Jesus. E em 1 João capítulo 1, verso 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça. Então, meu camarada, não adianta nada você fugir de Deus, querer correr. A tendência é você querer correr de Deus por vergonha, por medo, por condenação, por acusação, que o diabo justamente faz com você. Então não adianta você correr, porque é o sangue de Jesus que vai te purificar. Não são suas atitudes, não são suas ações, é o sangue de Cristo. Não é no teu mérito, é no mérito de Cristo, conquistado lá na cruz. Não adianta você tentar fazer isso sem Jesus, você precisa dele. Em João, no capítulo 15, verso 5, na parte B do versículo diz: ora, sem mim nada podeis fazer. Nada que você fizer vai purificar o teu pecado. Sabe o que acontece? É que às vezes a gente não conhece o suficiente o amor de Deus. Tem um post no Amor da Maçã exatamente falando sobre isso. Deus não te ama mais. Como assim, Fê? Deus não me ama mais? Deus não te ama mais, mas também não te ama menos, porque o seu amor é pleno, único, suficiente, capaz de perdoar pecados e capaz de te adotar como filho. E é exatamente isso que diz em 1 João capítulo 3, verso 1. Vede quão grande amor o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, e de fato o somos. Só que muitas vezes a gente não conhece e desfruta desse amor tão maravilhoso de Deus. E foi graças a esse amor que nós encontramos o perdão dos pecados. Então não tem para onde a gente correr. Nós temos é que nos render ao amor de Jesus. Reconhecer que a gente é fraco, frágil e dependente, carente, necessitado desse amor. Às vezes a gente tenta conquistar o amor de Deus e a gente às vezes esquece que esse amor já está conquistado. Ele nos ama a ponto de entregar o seu próprio filho para morrer por nós. Sabe para quê? Para que a gente viva o resto das nossas vidas ao lado dele. Quando você pecar, corre para ele, não foge dele não. Mas Fê, eu vou assim na cara de pau, acabei de pecar e vou lá falar com ele? Sim, vai lá. Ele continua te amando. E o que a gente recebe? A gente recebe o amor de Deus se a gente se arrepender e confessar os pecados. O amor de Deus, pois é, a gente não merece mesmo, mas a gente recebe.
Isso se chama graça. E a graça faz exatamente isso. Quando você peca e vai diante de Deus, se arrepende dos pecados, confessa a Ele, Ele nos purifica com seu sangue, nos justifica e derrama todo o seu amor por nós. Eu sei, a graça de Deus faz com que a gente fique muito sem graça. E isso não é maravilhoso? Quando vamos até Deus com o coração quebrantado e confessamos os nossos pecados, então nós vemos essas duas faces de Deus, a graça e a misericórdia. A misericórdia porque Ele não nos dá o castigo que nós merecemos, e a graça porque Ele nos dá um amor que a gente não merece. Então quando você pecar, lembre-se do que Pedro falou: para quem irei se só tu tens as palavras de vida eterna? É isso aí, seus lindos, nos vemos semana que vem, Deus abençoe e eu fui, tchau! Caramba, comparar as nossas justiças com o absorvente usado é deixar bem claro que a gente precisa muito de Jesus.